Meus caros, como eu tinha dito hoje mais cedo, e até mesmo no vídeo no nosso outro canal, PH Araújo nos Estados Unidos, o vídeo, inclusive, está aqui na descrição, o link para vocês. O presidente Donald Trump tinha alertado que iria sim atacar, tá, o Irã novamente hoje, que seria um ataque grande. O Pete Hegseth também fez essa promessa, e ao que tudo indica, nós estamos assistindo a uma situação muito clara, onde as negociações foram praticamente congeladas e desde domingo não teve nenhum avanço. E isso fez com que os Estados Unidos da América, após o abatimento de um helicóptero Apache deles, que foi derrubado na segunda-feira, já praticamente realizasse vários ataques ontem, mas hoje a coisa está muito, muito maior, tá? Então, temos aqui diversas atualizações que eu quero trazer para vocês. A primeira delas, tá, é que nós temos informações depois do ataque americano, que eu vou atualizar para vocês. A mídia estatal iraniana está relatando que o Irã lançou mísseis contra a base aérea de Al-Harir, perto de Erbil, no norte do Iraque, tá? Após acusar os Estados Unidos de uma invasão do sul do Irã. E agora não está clara essa informação, não temos informações no terreno se os Estados Unidos fez alguma invasão por terra, algum desembarque ou algo do tipo, tá? Mas o Irã está alegando que houve uma invasão. Bom, o sul do Irã que nós temos ali é justamente aonde está o Estreito de Hormuz, tá? É onde está o Estreito de Hormuz. Nós temos, nesse exato momento, vários caças iranianos que ainda existem, que estão pelo céu do Irã para ajudar na defesa aérea também. E a mídia iraniana tem relatado diversas explosões em várias áreas do país, incluindo ao redor do Estreito de Hormuz. Defesas aéreas foram ativadas no oeste de Teherã à medida que a situação continua a escalar. Outra informação também que nós temos, tá, de várias celebrações terroristas do Hezbollah e dos Houthis com a retomada da guerra. Centenas se reuniram nos redutos terroristas do Hezbollah em Daiyeh, em Beirute, onde Israel está realizando massivos ataques a semana inteira também, e também em Sanaa, no Iêmen, controlado por terroristas Houthis, agitando bandeiras iranianas e do Hezbollah e expressando apoio ao Irã e seus aliados regionais. As manifestações ocorreram enquanto Israel continua os ataques contra terroristas do Hezbollah no Líbano, em meio ao conflito em andamento entre Irã, Estados Unidos e Israel. Bom, meus caros, se isso não foi afirmado publicamente, mas o cessar-fogo foi pelos ares. A gente já pode dizer isso daqui de maneira bem clara. Acabou o cessar-fogo foi implodido, tá? Nós temos aí também uma informação muito importante que vem justamente ali do Irã. Deixa eu pegar aqui, eu tinha separado para trazer para vocês. Aqui. Um, aqui, ó. A Katan Al-Anibia, do Irã, é uma agência de notícias, anunciou o encerramento total do Estreito de Hormuz. O que significa? O Estreito de Hormuz está completamente fechado. Nenhuma embarcação comercial ou outra será autorizada a passar por ele, tá? Então, o Estreito de Hormuz volta a ficar fechado. Mais cedo hoje, o Trump disse que os Estados Unidos tinham o controle total do Estreito de Hormuz. Eu acredito que não tenha, tá, pessoal? Sendo bem sincero, eu acredito que não tenha. E o preço do combustível tinha começado a baixar um pouco aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Estou aqui em Washington, D.C., mas nós estamos assistindo aí agora uma disparada já no preço do petróleo nas últimas horas, tá? Então, deve subir e subir bem. E agora parece, pessoal, que os Estados Unidos voltou à carga com os ataques, tá? Uma segunda onda de ataques americanos estão acontecendo nesse momento.
em Bandarabas, no sul do Irã. Tá? E parece que está tendo uma batalha também aqui na ilha de Qassem, no Golfo Pérsico. Bom, essa ilha aqui ela fica bem próxima do Estreito de Hormuz, tá? É a maior ilha que tem ali no Estreito de Hormuz. A ilha de Hormuz é pequenininha, na verdade, né? Um drone hostil não identificado no sul de Teherã, ativando as defesas aéreas em Robat Karim. Bom, nós temos aqui imagens no Iêmen também, ataques que foram realizados dentro do Iêmen. Olha, o Irã informa que abateu um avião de combate F-16, tá? Nós alvejamos um avião de combate F-16 americano e lançamos mísseis terra-ar contra ele, fazendo com que ele recuasse e fugisse. Não foi abatido, mas foi alvejado. Fugisse do espaço aéreo, segundo a Guarda Revolucionária Iraniana. O senhor Sepúlveda também está aqui mandando informações para mim. Deixa eu já pegar aqui para vocês, pessoal. O Irã anuncia plano em grande escala para implantar minas navais no Estreito de Hormuz novamente, pessoal. Eles vão fazer de tudo para fechar o Estreito de Hormuz, tá? E novos mísseis balísticos estão sendo lançados em direção às bases americanas no Golfo, tá? Então, temos aí já informação do Iraque, provavelmente Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Bahrein devem ser os alvos dos mísseis. Possivelmente também teremos algum ataque iraniano em Israel. Israel, nesse momento, está em estado de alerta grande, tá? Grande. Vamos lá. Outra coisa que nós temos aqui para trazer é o seguinte: o Israel não, o Irã mais cedo, eles também atacaram a Jordânia, o reino da Jordânia, que hoje tem uma situação pacífica com Israel, inclusive ajuda muito na defesa antiaérea de Israel, foi atacado pelo Irã. Pessoal, tem uma outra informação muito importante, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Subi um vídeo agora há pouco lá no nosso outro canal, PH Araújo nos Estados Unidos, e nesse vídeo eu falo das sérias trocas de ameaças e insultos que aconteceu hoje entre o Recep Tayyip Erdogan, presidente barra ditador da Turquia, e o Benjamin Netanyahu, tá, pessoal? É um vídeo muito importante, eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo também, tá no nosso outro canal, PH Araújo nos Estados Unidos. Ele traz informações que ajudam a entender ainda mais a situação, como ela deteriorou e está extremamente complicada nesse momento, tá? A senhora Rosângela Carvalho falou aqui, ó, falem sobre o acordo do Tarcísio e os muçulmanos. Senhora Rosângela, deixa eu até já adiantar aqui, tá quase certo, tá na semana que vem, nós teremos aqui uma entrevista exclusiva com o deputado príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aqui no PH Vox, tá? Já está bem adiantada aí as negociações para essa entrevista exclusiva para falarmos justamente sobre isso, tá bom, senhora Rosângela? Então, aguardem aí, semana que vem teremos essa entrevista exclusiva com o Dom Luiz Felipe aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Tem bastante coisa aqui acontecendo. Olha, nós temos uma outra agência iraniana, a Yediot Aharonot, relatando possíveis danos a um navio da Marinha dos Estados Unidos após os confrontos com o Irã. Os relatórios permanecem ainda sem confirmação. Tá? Vamos lá, eu tinha separado mais algumas coisas aqui. Deixe-me puxar para vocês, pessoal. O Wall Street Journal, tá, confirmou que o presidente Trump transmitiu uma mensagem via Qatar, saiu agora no The Wall Street Journal, que os ataques foram uma resposta ao incidente com o helicóptero Apache e não pretendiam sinalizar um conflito mais amplo, segundo o dia Trump. Pô, aí fica difícil, né? A gente tá vendo aqui coisa torando para tudo que é lado, 2 dias de ataque, estreito fechado, bomba no meio do estreito, e falar que não, isso aqui era só para responder o helicóptero.
Não, né? Não, né? Comando Central da Guarda Revolucionária, aqui a confirmação, tá? A Guarda Revolucionária do Irã confirmando. Estreito fechado. Todos os navios serão agora alvo, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha, tem aqui uma informação de uma fonte de Ocinte dizendo: o quartel-general central Katan al-Abiyah do Irã afirma que a Guarda Revolucionária Iraniana lançará um ataque em grande escala contra Israel com a primeira onda de mísseis balísticos e drones em direção às cidades centrais israelenses em alguns momentos, tá? Então, pessoal, a gente deve começar a assistir ataques a Israel a qualquer momento, tá? Então, podemos ter aí ataques acontecendo já a qualquer momento, certo? Vamos lá. Eu estou puxando aqui informações em tempo real para vocês, tá, pessoal? Meu amigo Ivan Kleber pediu para acordá-lo se algo acontecesse, mas eu decidi deixar o homem descansar. Vamos lá. Tem uma declaração aqui do presidente Trump à Fox News de agora há pouco. O presidente Trump disse à Fox News que os aviões de combate dos Estados Unidos estão operando sobre o Irã e que ele falou diretamente com funcionários iranianos. Trump disse que os funcionários iranianos lhe pediram para parar o bombardeio e acrescentou que os ataques vão parar em breve. Trump também deixou aberto a possibilidades de ataque adicionais contra o Irã, tá? Isso aqui está cada vez mais claro, tá, pessoal? Está cada vez mais claro que os Estados Unidos está atacando o Irã, não é tanto pelo helicóptero em si, mas isso está sendo o propósito de trazer, com o propósito de trazer novamente o Irã para a mesa de negociação, tá? Tem mais informações aqui vindo em tempo real da Fox News que diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que foram utilizados 49 mísseis Tomahawk para atingir alvos no interior do Irã. Alguns a apenas 40 milhas de Teherã, dá mais ou menos aí uns 65, 70 quilômetros isso. Aviões de combate dos Estados Unidos estão operando nos céus iranianos, eliminando sistemas de radar e de defesa aérea no Sudeste. Trump disse que o Irã o contatou diretamente e pediu aos Estados Unidos para parar o bombardeamento. E Trump disse que o bombardeio vai parar em breve. Bom, recomeçou agora, né? Quando lhe perguntaram o que aconteceria se o Irã não assinasse o acordo proposto, Trump respondeu: vamos bombardeá-los a sério amanhã à noite. O presidente deixou em aberto a opção militar se o Irã se recusar a assinar um acordo que abriria o Estreito de Hormuz e bloquearia o caminho do Irã para uma bomba nuclear. Bom, pessoal, eu não sei quantos dos amigos aqui estavam acompanhando o programa que eu fiz no dia seguinte à assinatura do cessar-fogo. Se você estava, digite 1 no chat, né? A gente sempre faz aqui, agradecendo a enorme audiência. Já vou ler os superchats de vocês, tá? Pedindo para você deixar o seu like também. Seguinte, pessoal, vamos lá. O que nós temos aqui? Para quem estava acompanhando aquele programa, eu fiz um programa bastante cético quanto ao cessar-fogo, não porque eu queria que a guerra continuasse, muito longe disso, bem longe disso mesmo, de verdade, mas o que nós tínhamos ali era um cenário onde os Estados Unidos obteve uma vitória militar no campo bélico, mas no campo diplomático nada avançou. E eles derrubaram o Khamenei, mataram o Khamenei, não conseguiram derrubar o regime. E isso leva à seguinte situação, pessoal. Leva a uma situação onde eles não conseguem avançar de maneira do que se espera das negociações, do que eles entendem que deve acontecer no campo bélico. Vamos para a mesa de negociação. Só que a mesa de negociação, ela estava ali trabalhando justamente com o quê? Com o mesmo status quo diante do dia 28 de fevereiro, que foi o dia dos ataques. O que nós temos com isso, então? Os Estados Unidos passaram 2 meses e meio, praticamente, negociando profundamente, 2 meses quase, na verdade, desculpa,
com o Irã, fizeram uma contagem, tá, pessoal, ontem, e nessa contagem, sabe quantas vezes o presidente Donald Trump disse aí nesses quase 2 meses que ele estava muito perto de assinar um acordo com o Irã? Quantas vezes o presidente Donald Trump disse isso? 37 vezes. Donald Trump deu 37 declarações distintas que não faziam parte do mesmo momento, em situações diferentes. Ele praticamente falou que nos últimos, praticamente todo o período que ele estava em negociação, que estavam muito próximos de assinar um acordo com o Irã. E é o que nós estávamos falando, o Irã iria barrigar essa situação, iria empurrar com a barriga o máximo de tempo possível para conseguir refazer as suas defesas. Trouxemos a informação para vocês que a China estava reabastecendo o sistema aéreo do Irã, tá? E que os Estados Unidos dificilmente conseguiriam aquilo que eles queriam, né, no campo diplomático com o regime, porque o regime ele encrudeceu, ele ficou muito mais rígido. Na verdade, em vez do regime enfraquecer do ponto de vista interno, ele ficou ainda mais autoritário, muito mais persecutório e muito mais arisco, se é que cabe aqui essa palavra. E nós estamos vendo, parece que agora o presidente Trump tá claro que não tem como negociar com o Irã. Ele ainda está tentando trazer para a razão do regime para eles sentarem e chegarem a um acordo. Mas isso parece estar cada vez mais difícil, cada vez mais distante da realidade. Agora, a gente precisa entender até que ponto isso tudo será ainda, né, um ponto pacífico para o presidente Donald Trump. Porque a outra opção que ele teria, tá? A outra opção que ele teria seria exatamente um desembarque terrestre. Ou tentar estrangular o regime ainda mais financeiramente, mas isso vai levar mais tempo. Tem um outro fator que o Trump não pode assumir, que essa é uma campanha aberta novamente, por conta das autorizações necessárias do Congresso, tá? Então, se ele começar novamente o contador de uma nova operação, isso é um problema. Então, isso também está nesse discurso do Trump. Não, é só uma resposta aqui, porque eles derrubaram o helicóptero, né? Tem um fator político interno também, de limite. O Trump, na verdade, ele está em guerra com o Irã, sem declarar guerra, e está utilizando uma zona cinzenta dos poderes presidenciais que ele tem. Então, por isso, ele precisa, inclusive, dar essas declarações. Só para a gente deixar claro por que ele está usando essa retórica, né? Bom, uma agência iraniana informa que um vice-governador da província de Bushehr negou relatos de que um projétil atingiu um local militar em Khormoj, no condado de Dashti. No entanto, ele confirmou que uma área nas alturas do condado de Dashti foi alvo de ataques, devido ao terreno difícil e a localização exata permanece incerta, tá? E nesse exato momento, pessoal, nós tivemos hoje, né, hoje à tarde, a visita do secretário da Guerra, Pete Hegseth, em Guantánamo, em Cuba, tá? Ele fez essa visita hoje também. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho. Só um momento, pessoal. O governador de Assaulié, Eskandar Pazalar, afirmou à TV estatal iraniana que não houve danos aos complexos de refinarias de gás ou empresas petroquímicas na região. Aspas, as condições da cidade e da região estão em completa segurança, disse ele. Pazalar acrescentou que as Forças Armadas, as forças de segurança e as unidades de defesa aérea permanecem em total prontidão para fornecer uma resposta decisiva contra qualquer agressão, tá? O Iêmen também está soltando uma declaração aqui. O governo liderado pelos Houthis do Iêmen, em Sanaa, emitiu um aviso formal contra a contínua agressão militar dos Estados Unidos contra o Irã, chamando-a de uma ameaça direta à paz internacional.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iêmen afirmou que os ataques contínuos dos Estados Unidos ao território iraniano levarão toda a região a uma guerra total, com consequências muito perigosas. A declaração também observou que as ações hostis contínuas dos Estados Unidos terão efeitos graves no comércio internacional, no mercado de petróleo e energia e desestabilizarão a economia. Eles estão apostando bastante nisso daqui, né? Eu estou falando com vocês, pessoal, estou aqui mais olhando para baixo, porque eu estou com uma tela aqui do lado, procurando informações, com o celular em outra, né? Então, estou trazendo aqui informações para vocês em tempo real. Vamos lá. Olha só, um alto funcionário iraniano rejeitou a alegação de agora há pouco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que funcionários iranianos o contataram para pedir uma pausa nos bombardeamentos, descrevendo-o como uma mentira pura. O funcionário disse que a alegação falsa é um pretexto para fugir da guerra com o Irã. Rapaz, o pessoal tá. A guerra retórica também tá complicada, hein? Vamos lá. Aqui o fechamento do Estreito de Hormuz, já trouxe para vocês. A maioria dos alvos atingidos até o momento no Irã estão localizados na proximidade do Estreito de Hormuz. Como se segue? Sirik, atingido por navios de guerra no Golfo de Omã, pelo menos 3 ataques em Bandar Abbas, ataques na ilha de Qasem, na base naval de Bandar Kagan, na ilha de Hengan, em Azaluyé, na área do complexo de gás de South Pars e outros. Um funcionário dos Estados Unidos disse que os ataques no sul do Irã incluirão centenas de alvos e continuarão durante horas. Ou seja, os ataques americanos, agora que cessaram e começou a segunda onda, serão diversas ondas. Acho que agora é por volta de 2 da manhã em Teherã. Deixa eu ver aqui, pessoal, qual que é o horário. Só um momentinho. 3h07 da manhã agora inteira. 3h07. Né? São 3h07 em Teherã nesse momento. Até agora, o Irã retaliou com o lançamento de mísseis balísticos em Erbil, no Kurdistão iraquiano. Tá? Mas há expectativa aí de que teremos ataques também a Israel a qualquer momento. Bom, a guerra recomeçou, né, pessoal? Em breve, Israel deve começar a realizar ataques também. O próprio CENTCOM aqui publicou no X, né? Até o horário que começou novamente os ataques. Presidente do Comitê de Segurança Nacional do Parlamento Iraniano, Ebrahim Azizi. Não temos medo de lutar contra perdedores. O número de vítimas americanas já é muito superior ao que o Trump confirma e vai aumentar. Desta vez a guerra não vai ficar limitada à região. Vamos ver o que acontece. Pessoal, acabou o cessar-fogo, tá? Essas palavras aqui deixa claro que acabou o cessar-fogo e os próximos dias serão intensos novamente, tá? E como eu adiantei para vocês na nossa entrada urgente no domingo, de que essa guerra ela estava sendo retomada no domingo e que falar de cessar-fogo ainda era até uma falta de respeito com a audiência, né? Até uma falta de respeito.